Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, assistência do programa. Boa tarde aos ouvintes. Sim, nós acompanhamos essa situação com preocupação, né? Todo decreto de emergência, ele cumpre uma tramitação para passar a ser vigente. E estava agora acompanhando a tua colocação, eu não conhecia ainda o que a prefeitura publicou, Dalcira? É uma nota, né, sobre o decreto de emergência, dizendo que esse decreto de emergência tem alcance municipal e essa nota, vereadora, foi lançada, foi divulgada às 17h15, mais conhecido por 5h15 da tarde. Tá bem. É importante a prefeitura se posicionar, até porque ainda dá tempo, né, de fazer os ajustes necessários para decretar a emergência. Me causa uma certa estranheza, assim, o município dizer que, depois quero ler, claro, na íntegra essa nota, porque os prejuízos da seca são visíveis, né? E inclusive para produtores que perderam lavouras de soja, entre outras, para acessar seguros agrícolas e outras questões, muitas vezes até para renegociação de dívidas, os decretos de emergência eles servem para essas situações, né? Então, hoje nós temos 120 famílias que estão sem água, isso é um impacto da estiagem. Tem famílias que perderam, trabalhadores rurais que perderam emprego por conta justamente das perdas nas lavouras, né? Enfim, tem uma série de situações que o decreto de emergência seria tanto para buscarmos recursos federais, bem como serve para as pessoas, né? Para os agricultores e para as agricultoras acessarem benefícios e outras políticas de segurança alimentar. Bom, essa nota foi divulgada agora há pouco, né, às 5h15 da tarde, como eu já falei, né, e que nos coloca aí, então, numa questão de emergência municipal. Né? Segundo os dados, o município como um todo não foi atingido, não houve danos, né, inclusive no abastecimento de água, né, e que 89 famílias, principalmente dos distritos mais atingidos, como Cordilheira e Capané, estão sendo atendidas com fornecimento de água com o uso de caminhão-pipa. Né? Então, a decisão de decretar a situação de emergência foi tomada em 4 de fevereiro, em reunião com produtores rurais, sindicatos, cooperativas, assistências agropecuárias, o IRGA, Emater, IBGE, Defesa Civil, Corsã, secretarias municipais e afins a pedido do setor rural. No entanto, na mesma semana ocorreram 3 dias de chuva no município, que em algumas localidades chegaram a 199 milímetros. Na média foram cerca de 70 milímetros. Olha, eu não me lembro de toda essa chuva, mas possivelmente isso deve estar em algum dado de algum boletim meteorológico da própria UFSM, né? Mas, enfim, nesse momento é isso. Temos um decreto, então, municipal que não nos dá o direito aí de capitanear recursos nem estaduais e nem federais. O trâmite, né, porque assim, essa chuva eu lembro quando ela caiu e acho que isso fica registrado, né, elas são muito esporádicas, né, elas são muito mal distribuídas, cachoeira é muito grande, tem localidades que choveram 40 milímetros ou, né, 70 milímetros e tem regiões que não choveu, né. O que me causa estranheza é que no dia 13 de fevereiro, mesmo depois da chuva, a prefeitura solicitou o decreto de emergência, ou seja, ele publicou. Então, quer dizer, como é que tu explica para o Estado e para a União que tu não precisa mais, né, decretar a emergência se tu está ali inserindo esse documento no sistema? Então, o trâmite, né, quando a prefeitura faz a solicitação para o Estado e para a União desse decreto de emergência, tu insere ali no sistema, né, acho que ele produz um número ali de protocolo, e tanto o Estado, o governo estadual, todo decreto é municipal, né, claro, muitas vezes quando foi da enchente, né, de maio, o Estado do Rio Grande do Sul decretou calamidade antes dos municípios, era uma situação atípica, era uma situação diferente, né.
Mas, em geral, esses eventos, eles são sempre decretos municipais. Então, os municípios inserem no sistema, depois disso, e é rápida essa resposta, tá? Normalmente é um prazo de 48 horas, não importando se dia útil ou não, porque os sistemas de informações de defesa civil, eles funcionam, inclusive finais de semana. Então, é uma resposta que o Estado daria em 48 horas, e aí, se a gente acessa o sistema, ele é público, qualquer cidadão pode entrar ali na internet e vai ver que o Estado não homologou o decreto de Cachoeira. E aí, consequentemente, seguindo na tramitação para chegar na esfera federal, tampouco a esfera federal homologou o decreto de Cachoeira e devolveu, então, para a Cachoeira fazer os ajustes. Eu quero, assim, tocar no assunto e vou dar uma observada, vou procurar alguns dos produtores que me solicitaram essa demanda, né? Até para ver se realmente confere, né? Essa declaração da prefeitura de que não seria mais necessário decretar questão relativa à estiagem no município. Me causa uma certa estranheza e eu vou apurar essas informações com certeza. Tá certo. Por outro lado, vereadora, também há uma preocupação do legislativo, e eu sempre fico muito feliz quando as autoridades de Cachoeira se preocupam com uma pauta absolutamente local e de grande relevância, como é o caso da Ponte do Fandango. Foi formada uma comissão, né, para tratar e acompanhar a reforma da ponte, principalmente a questão da balsa e do fechamento da 153 quando for necessário, que parece que o DENIT está prevendo para setembro. Isso mesmo, Dalcira. Tem essa uma demanda já de algum tempo, né, da cidade, melhor dizendo, da região, né, porque é uma obra importante para o fluxo regional de veículos e transporte de cargas. Então, nós montamos uma frente parlamentar, instalamos na segunda-feira. Eu sou a presidente, a vereadora Ana Mello é a secretária, ainda compõem o vereador Serginho Cos, o Edmar Garcia e o Alex da Farmácia. Nós somos 5 vereadores nessa frente parlamentar, é um grupo de trabalho suprapartidário, justamente para mobilizar as instituições públicas das diferentes esferas, seja municipal, estadual ou federal, para que em espaços, né, de diálogo intersetorial sejam tomadas as decisões sobre tanto a obra da ponte, né, uma das principais questões é o cronograma, e a segunda questão, então, é a garantia da balsa pública. Uma das primeiras decisões dessa frente parlamentar é convidar o DENIT para vir à Cachoeira do Sul e informar, então, esses órgãos públicos de Cachoeira, né, sobre o andamento da ponte, mesmo no intuito de acompanhamento, né, Dalcira? Acho que a imprensa também é um setor importante de ser informado pela voz do DENIT, né? Por mais que a Mariana, eu tenha ido lá no DENIT, tenha ouvido da boca do Iratã, nós entendemos que é importante o próprio DENIT comunicar sobre o andamento da ponte, né? Para não ter ruídos de comunicação, né? Para que todas as questões que dizem respeito ali ao investimento, aos períodos, tudo que geram dúvidas, né, na população, a população está apreensiva, o setor econômico também, especialmente transporte de cargas, né, acompanha a obra com muita preocupação. Então, isso é uma oportunidade que o DENIT tem de colocar a sua palavra e manter a comunidade informada. A segunda questão, então, quando falamos da balsa, é uma luta, e aí, né, deixar isso bem evidente, não existe nenhuma garantia ainda de que o governo federal vai arcar com as despesas da balsa. Então, trata-se de uma sinalização positiva que o governo federal já forneceu ao DENIT e forneceu a mim também, quando eu estive lá. Fui no dia 24 de fevereiro, eu estive em Porto Alegre me reunindo com o superintendente Iratã e ele confirmou isso. Mas até chegarmos no estágio do governo federal efetivamente contratar a balsa,
né? Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Então, nós entendemos importante essa frente de luta também para garantir que o governo federal arque com as despesas da balsa. Bom, de qualquer maneira, nós não temos garantia nenhuma de que ainda no papel temos a promessa, por enquanto, de que o DENIT vai pagar essa balsa. O órgão é o Ministério dos Transportes, né? No caso, esse recurso vem do governo federal. Quem autoriza a contratação e vai disponibilizar o recurso é Brasília, o governo federal. Bom, e quais são as primeiras medidas que essa comissão, vereadora, pretende tomar e pretende agir? Como pretende agir? Nós já temos uma reunião agendada no DAIR, porque dos caminhos alternativos era a conclusão do asfalto da 403, né, que liga Cachoeira a Rio Pardo. Então, está na agenda da Frente Parlamentar esse encontro com o DAIR. E até maio, a gente estabeleceu como prazo limite o dia 15 de maio, nós vamos chamar, então, o DENIT e outras representações, como a Prefeitura, a empresa Cidades, para essa reunião onde o DENIT possa falar sobre a obra e sobre os planos da balsa, de como ela vai funcionar e o que também, né, o que nós podemos fazer. A gente sabe que para as coisas serem liberadas em Brasília precisa de mobilização política, então cada um dos vereadores já está buscando seus deputados federais, senadores, para chegarmos em Brasília com uma representação política forte e ampliada. Pois é, porque quando se fala em fechamento da 153, na entrada de Cachoeira para a reforma da ponte, automaticamente vai ao pensamento da 403, que é uma estrada estadual, que anda sempre a passos lentos, devagar, quase parando. Sempre há promessa, o governo do estado promete que nesse primeiro semestre essa estrada vai estar concluída antes do fechamento da ponte. Mas de promessas, a 403 já poderia ter chegado na China, se cada promessa feita de conclusão da obra equivalesse a 10 quilômetros. Por isso que é importante a gente seguir acompanhando, né? Bem como tu disseste, a 403 é uma rodovia estadual e trata-se, como a gente está falando de um assunto que envolve todos os entes federados, né? Ou seja, o município, o estado, a União. A gente acredita que essa frente parlamentar formada pelos vereadores, né? Do qual eu já agradeço os colegas por confiarem em mim para ser a presidente e acreditarem nessa ferramenta, né? A gente tem a obrigação de mobilizar a prefeitura, de mobilizar o estado e mobilizar a União. Então, quando a gente fala de mobilizar todos os setores, é de também cobrar, né, esse compromisso do governo do estado de concluir essa obra como uma rota alternativa para, enfim, o deslocamento tanto de veículos leves quanto de veículos pesados. Bom, a gente torce para que todas as promessas sejam resolvidas. Até 403, como eu disse, se a cada promessa feita equivalesse a 10 quilômetros, desde que começou a construção dessa estrada, a gente já teria chegado na China, né? Com certeza. Agora, a promessa é de que essa estrada fique pronta ainda nesse primeiro semestre de 2025, antes do fechamento da ponte do Fandango, prometida aí para setembro. E a gente, claro, torce também, porque quando se fala em fechamento de ponte, de obras, etc., torce também para que a chuva não venha, para não atrapalhar também essa obra e fazer um atraso muito grande no cronograma. Exatamente. A questão das chuvas é uma coisa que preocupa. Eu acredito que essa questão a gente precisa tratar diretamente com o DENIT, né, essa oportunidade em que ele estará em Cachoeira do Sul para responder essas questões. Tá certo, então. Vereadora Mariana Carlos, obrigado pela participação, pelas informações aqui no nosso Conexão 99. Eu que agradeço, Dalcira, muito obrigado, sempre à disposição e uma boa tarde a todos e a todas.